Olá, sejam bem-vindos ao canal LW Matemática. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a soma dos n primeiros termos de uma PA. Então, vamos à aula. Para somarmos os termos de uma PA, vamos usar a fórmula da soma dos termos. Sn igual ao A1 mais o AN vezes n dividido por 2. Vamos conhecer cada um desses termos. O Sn é a soma de todos os elementos da PA finita. O A1 é sempre o primeiro termo da PA. O AN é o último termo da PA. E o N é o número de elementos da PA. Então, é com essa fórmula que nós vamos calcular a soma de vários termos de uma PA. Vamos ver um exemplo já utilizando essa fórmula. Neste exemplo 1, nós temos que determinar a soma dos 50 primeiros elementos de uma PA, onde o primeiro elemento é 8 e o último elemento é 102. Então, como sempre em um problema, nós vamos logo destacando as informações que o problema deu. Bom, ele diz então que nós queremos a soma dos 50 primeiros termos. Este S50 ficará no lugar do Sn, tá? Então, é isso que nós queremos calcular, a soma dos 50 primeiros termos, certo? Outra informação que ele nos fornece é que o A1 é igual a 8. Outra informação também fornecida pela questão é que o AN é igual a 102. Bom, de posse desses dados, a gente já pode colocar a nossa fórmula. Sn igual, abre parênteses, o A1 mais o AN vezes n, que é a quantidade de termos, tudo isso dividido por 2. Trocando os dados na fórmula agora, nós vamos ter Sn, nós vamos trocar por S50, né, que é a soma dos 50 primeiros termos, vai ser igual o A1, nós vamos trocar por 8, mais o AN, nós vamos trocar por 102, que foi o valor fornecido na questão, vezes o N é a quantidade de termos, ou seja, é 50, né? E vamos dividir para 2. Então, nós vamos ter que S50 será igual a 8 mais 102 é 110, certo? O 50 dividido para 2 vai dar 25. Então, vezes 25. Então, finalizando esse processo, nós vamos ter que o S50 será igual a 110 vezes 25. Nós podemos fazer esse cálculo aqui do lado. Nós vamos pegar o primeiro fator, que é 110, e vamos multiplicar pelo segundo fator, que é 25. Resolvendo essa questão de multiplicação, primeiro vamos multiplicar o 5, né? 5 vezes 0 é 0. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 1 também é 5. Agora vamos multiplicar o 2. 2 vezes 0 é 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. Agora, nós vamos fazer uma soma dessas parcelas. Então, somando as duas parcelas, nós vamos ficar com 0. 5 mais 0 é 5. 5 mais 2, 7. E baixa 2. Ou seja, a soma dos 50 primeiros termos dessa PA será 2.750. Então, nós aplicamos a fórmula da soma dos termos de uma PA já no primeiro exemplo. Vamos praticar mais. Vamos ao segundo exemplo. Neste exemplo 2, nós vamos determinar a soma dos 38 primeiros elementos de uma PA, onde a razão é 3 e o primeiro elemento é 5. Então, de novo, vamos retirar os principais dados do problema. Ele fala que nós queremos a soma dos 38 primeiros termos. Então, S38 é o que eu quero saber, certo? Ele diz que a razão dessa PA vale 3. Ora, nós não precisamos da razão na fórmula da soma, mas ele forneceu. Então, nós vamos ter que usar duas fórmulas para resolver essa questão. Vocês vão já entender, tá? Deixa eu colocar o outro termo, que é o A1, né? Ele determina que o A1 vale 5. Legal. Então, são essas as informações que nós temos nessa questão. Agora, preste atenção que quando nós escrevermos a fórmula da soma, que é S38 igual
abre parênteses, o A1 somado com o AN, vezes N, dividido por 2. Perceba que na nossa fórmula da soma dos termos, nós não temos espaço para a razão. Ou seja, a razão ela será usada na fórmula do termo geral, que é exatamente AN igual o A1 somado com N menos 1 e multiplicado pela razão. Então, significa dizer que nós vamos ter que encontrar o AN primeiro na fórmula do termo geral, para depois voltarmos à fórmula da soma. Então, dessa maneira, nós vamos escrever o AN, que nós não sabemos quem é, será igual ao A1, que vale 5, mais o número de termos. Nós não queremos somar 38 termos, então o número de termos é 38. Então, fica 38 menos 1, vezes a razão que ele forneceu, que é 3. Então, nós vamos ter que o AN é igual a 5, mais 38 menos 1 fica 37, vezes 3. Continuando o nosso cálculo, nós vamos ter, então, que AN é igual a 5 mais 3 vezes 37, que é 111. Perfeito. Agora, fazendo a última parte, nós vamos ter que o AN será igual a 116, a soma de 5 com 111, ok? Deste modo, podemos colocar aqui nos nossos dados que o AN vale 116. Bom, agora nós temos todos os dados para substituir na fórmula da soma dos termos de uma PA. Então, vamos lá. Nós temos que S38 será igual o valor do A1, que é 5, somado com o valor do AN, que é 116, vezes a quantidade de termos, que é 38, e tudo dividido por 2. Continuando, nós vamos ter que S38 será igual 5 mais 116 dá 121, vezes, a gente já pode dividir o 38 por 2, que dá 19, certo? Agora falta fazer esse produto. Então, finalizando, nós vamos ter que o S38 será igual a 2.299. Então, esta é a soma dos 38 primeiros termos desta PA, certo? Tudo bem até aqui? Então, agora nós vamos para o terceiro exemplo. O terceiro exemplo diz, calcule a soma dos 10 primeiros termos da PA, 4, 7, 10 e assim por diante. Agora eu peço que você pause o vídeo e tente fazer essa questão. Muito bem, então vamos comparar as respostas. Bom, como sempre, nós vamos tirar os dados da questão. A questão quer saber qual é a soma dos 10 primeiros termos dessa PA. Então, vamos calcular isso. E tem outras informações também, como o A1, por exemplo, que vale 4. Nós temos a quantidade de termos que ele quer somar, que são 10. Mas note que ele não tem o valor do AN. Então, eu vou ter que calcular esse AN separadamente. E a gente já pode até concluir que a razão será igual a 3. Pega o A2 e subtrai do A1. Então, calculando primeiramente o nosso AN, usando a fórmula do termo geral, que é AN igual ao A1 mais N menos 1 vezes R, nós vamos substituir os dados nesta fórmula. Então, AN é o que vamos calcular de imediato, será igual ao A1, que no nosso problema vale 4, somado com o número de termos, que é 10, 10 menos 1, que é 9, vezes a razão, que é 3. Dessa maneira, nós temos que o AN é igual a 4 mais 9 vezes 3, que é 27. E finalizando essa primeira parte, que é o valor do AN, nós vamos ter 31, que é o valor do nosso AN. Agora, nós podemos pegar esse valor e substituir na fórmula da soma dos termos de uma PA, que é SN é igual, abre parênteses, o A1 mais o AN, fecha parênteses, multiplicado pelo N, tudo isso dividido por 2. Agora é só trocar os dados, né? Vamos pegar os dados que nós temos e substituir na fórmula. Por exemplo, o SN será trocado pelo nosso S10, que nós queremos a soma dos 10 primeiros termos dessa PA, certo? O A1
será trocado pelo primeiro termo da PA, ou seja, o valor 4. Mais, vamos abrir o parênteses aqui, né? Então, mais o nosso AN, acabamos de calcular, ele é 31. Então, fechou o parênteses, vamos multiplicar pelo número de termos dessa PA. Ora, essa PA ela é infinita, mas nós queremos calcular apenas os 10 primeiros termos. Então, o número de termos a gente vai escrever como sendo 10. E vamos dividir por 2. Então, continuando o nosso cálculo, S10 será igual a 4 mais 31, 35, vezes. E o 10 dividido para 2 vai dar 5, certo? Ou, se quiser, você pode simplificar por 2, em cima e embaixo, tá? Bom, então, finalizando o nosso cálculo, o nosso S10 será igual a 35 vezes 5. Ora, 35 vezes 5 é 175. É o valor da soma dos 10 primeiros termos desta PA. Vamos a mais um exemplo. Neste quarto exemplo, a questão diz assim: qual é a soma dos múltiplos de 3 compreendidos entre 11 e 100? Os múltiplos de 3 entre 11 e 100, a gente pode até escrever a sequência. Nós vamos fazer assim, ó. Múltiplo de 3 depois do número 11 é o número 12. 12 é múltiplo de 3. O 15 também é múltiplo de 3. O 18 também é múltiplo de 3. E assim podemos colocar vários termos nesse intervalo até nós chegarmos no 99, que também é múltiplo de 3 e é anterior ao número 100. Perfeito. Então, desta sequência, nós podemos já tirar algumas informações importantes, como, por exemplo, o primeiro termo, que vale 12, a razão, que vale 3, o nosso AN, que vale 99, e o que está faltando nessa questão é exatamente a soma dos termos que representa esta PA. Bom, então, para a fórmula da soma, você já sabe, né, que é SN é igual, abre parênteses, o A1 mais o AN, fecha parênteses, multiplicado por N, e tudo isso dividido por 2. Então, substituindo os dados que tiramos da nossa progressão, nós vamos ter SN é o que estamos procurando, o nosso A1 vale 12, somado com o nosso AN, que é o 99, lembrando que o AN é o último termo, né, da sequência, vezes o número de termos. Aí eu não tenho o número de termos, então nós vamos parar por enquanto aqui a fórmula da soma e vamos calcular o número de termos, porque a gente vai precisar no problema, certo? E como é que a gente faz esse cálculo? Usando a fórmula do termo geral. AN igual o A1 somado com N menos 1 e multiplicado pela razão. Então, agora é só pegar os dados e substituir na fórmula. O nosso AN, o valor dele vale 99, certo? O nosso A1 vale 12, mais o N eu não sei quanto é, então permanece N menos 1, vezes a razão, que nós sabemos que é 3. O que vamos fazer agora é passar o 12 para o primeiro membro e ele vai trocar de sinal, ele é positivo, passará a negativo, com 99 menos 12 no primeiro membro, igual. Aqui no segundo membro, nós vamos fazer a distributiva do 3 com o N, 3 vezes N vai ser 3N. Fazendo o jogo de sinal do menos vezes o mais vai ser menos. E agora fazemos a distributiva também do 3 com 1. Então, 3 vezes 1, 3. Agora, nós vamos pegar esse menos 3 e passar para o primeiro membro e ele vai passar somando, certo? Então, 99 menos 12 é 87. Trazendo 3 negativo com sinal trocado, nós vamos ter mais 3 aqui no primeiro membro. E no segundo membro, nós vamos ficar com 3N. Muito bem. Então, 87 mais 3 é 90. E o 3 que está multiplicando o N no segundo membro, ele vai para o primeiro membro dividindo. Então, 90 dividido para 3, que é igual ao nosso N. Ou seja, o valor do nosso N será 30, certo? Então, nós temos 30 termos que são múltiplo de 3, incluso aí entre 11 e 100. Agora, voltamos à nossa fórmula da soma desses termos. O número de termos é 30. E nós vamos dividir tudo isso por 2. Então, a soma desses termos, desses N termos, que a gente já sabe que é 30, né? 12 mais 99 é 111, tá? Vezes. E aí a gente pode dividir o 30 por 2, que dá 15.
ou dividir ou simplificar por 2, tá? Vai dar 15. Sn é igual a 111 vezes 15, o resultado é 1.665. Então, a soma desses 30 termos nessa PA é 1.665. E assim finalizamos a aula de hoje. Espero que essa aula tenha te ajudado e não esqueçam, deixa o seu like no vídeo e se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Até a próxima!